Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um LS Show. Tava meio sumido, como vocês viram semana passada, não consegui fazer review. Para quem não sabe, eu sou promotor de evento e um dos meus maiores eventos foi nesse sábado, o Desafio Braves. Ó, o peito aqui, ó, meio estilo Nike. Mas então, aí não deu para a gente fazer, cara. A semana é bem corrida, é muito participante e estamos de volta aqui. Para isso, nada melhor que trazer um cara mais especial que está sempre aqui com a gente. Tiagão do Show Radical, vem pra cá, meu guri. E aí, Tiagão? Fala, Leandrão. Fala, galera. Sempre uma honra estar aqui no LS14. Até agora há pouco eu estava fazendo umas pesquisas aqui, fiz uma busca no Google, deu um vídeo seu lá e assisti e tal. Era um que não tinha assistido, então acho que todo mundo aí, toda a galera que está trabalhando pela mídia, né? É muito importante, né? Aqui no Brasil tem, né, uma galera muito massa, todo mundo fazendo, todo mundo somando aí, e isso não é diferente com o canal LS14, que eu comecei como fã assistindo, e agora aí, estou até aqui disponível para participar. Tá lá, viu? Muito legal, cara, muito legal. O meio do off-road, pelo menos de mídia, no Brasil, a gente vem conversando um pouco sobre outros assuntos, está cada vez tornando mais profissional, tem novas pessoas chegando, e isso é muito bom, porque a concorrência faz todo mundo correr atrás. Então, galera, hoje a gente tem bastante coisa para falar. A gente tem Amas Supercross, etapa de Seattle, foi muito legal. A etapa passada tinha sido meio morna, essa foi espetacular, mais um ano que foi até a última volta. E também a gente vai fazer um esquenta do brasileiro de motocross. Então, sem mais delongas, galera, com oferecimento aí de Matos Racing, Drop Mud, a gente vai começar falando pelo Supercross para a gente tirar isso da linha. E o brasileiro de motocross tem umas coisas legais aí para a gente conversar daqui a pouco. Mas vamos lá, Tiagão, começando pela 250. Retorno do Enzo Lopes, ficou uns dias afastado, tá com uma lesão no joelho, teve fratura. Ai, meu Deus, o que foi a patela? Até esquecido o que foi a fratura dele. Isso, machucou a patela, deu uma boa judiada do corpinho. Conversei um pouco com ele, como foi a prova e tudo mais, mas a gente já fala um pouco do Enzo. Mas, assim, uma pista extremamente técnica, Thiago. Ali é conhecido por ser um estádio aberto e sempre dá muita canaleta, né? A cidade natal do Vilopoto, que inclusive teve a primeira vitória dele na 450 lá e também onde ele já se machucou. E aí começou a discussão lá fora, porque se sabe se o estádio é aberto, por que levar a etapa lá? Seria a mesma coisa que ir para uma, na minha visão, né, para uma etapa de areia e você reclamar que tem areia. Então é a característica do local. O motocross, quando iniciou lá na Inglaterra em 1920, sei lá quando, ninguém reclamava de lama, ninguém reclamava que tinha grama na pista. É como é a essência do negócio. Mas como é que você vê isso, Thiago? Cara, eu achei a pista realmente muito técnica, assistindo a prova ali, principalmente das 250, eu achei bem difícil de ultrapassagem, tanto que a gente teve o episódio do Digan com o Juju ali, que precisaram se dar uma esbarrada para poder acontecer a ultrapassagem, mas agora eu concordo 100% com a tua opinião, do ponto de vista de, tipo assim, a gente vê isso muito acontecer lá fora, cada pista é muito típica, tem sua característica única, né? E só que os caras estão mais que acostumados. Eu até estava vendo, cara, um artigo na RacerX, onde eles entrevistam os mecânicos e pegam 5 mecânicos de 5 times diferentes, perguntam qual a pista mais difícil para o cara lidar no ano. E cada um tem uma dificuldade diferente. Uns reclamam de areia, outros reclamam de... Enfim. Mas eu acho que é isso. Às vezes a gente reclama daqui, né? Das observações que um faz, outro faz, reclama, mas isso é em todo lugar. E mesmo sabendo das características e tudo, existem as reclamações, existe, mas por que disso, por que daquilo? E eu acho que nessa daí não foi diferente. Mas, num resumo geral, assim, assistindo a etapa, eu senti a pista... Uma coisa que eu percebi, não sei se você percebeu também, eu percebi o Enzo fazendo muito esforço para fazer a moto render. Nas cenas que deu para acompanhar um pouquinho dele ali, dava para perceber e sentir ele puxando muito a moto. Uma que eu sinto que ele tá... que até a gente já tem mais ou menos especulações que ele vai andar no motocross 450, mas eu acho que, fisicamente dizendo, eu acho que ele já é um piloto de 450, né? Estatura, ele tá... Eu encontrei com ele lá na abertura, nas primeiras etapas, tá bem alto, tá bem forte, e você mesmo que é um cara que já andou nas duas, sabe disso, né? O ideal ali para 250 é o cara mais miudinho, mais levinho. Então, assim, nessa parte da pista eu senti que os caras mais pesados e maiores da 250 estavam fazendo muita força.
para fazer a moto Com render. certeza. O Max Henston é um bom exemplo disso, Thiago, que você está falando. Ele andava de Honda e daí foi questionado por que ele fazia as curvas mais abertas. Mesmo assim, ele foi muito rápido também. Ele falou, porque simplesmente eu sou grande, sou pesado e não tenho motor para fazer por dentro. Minha moto não é uma Star. E ele agora de Star esse ano, especialmente nas 2 primeiras etapas, deixou muito claro isso, o que uma moto forte faz. E o Enzo, sem dúvida, é um piá maior. Ele tem, acho que a nossa altura, assim, mais ou menos. Ele é alto, tem porte físico de 450 e tem a impressão que ele está mais pesado do que quando ele estava andando com o Club MX. Foi aquele ano que ele conseguiu andar muito rápido, enfim, quase fez pódio, né? Então, ele com certeza tem o desafio de estar voltando de lesão. Talvez a moto dele não seja tão forte como a Club, embora, segundo ele me disse, é o mesmo preparador, e em teoria deveria até ser mais forte que a da Club. Só que uma coisa que me chamou a atenção quando eu conversei com ele sobre a prova dele, assim, trocou uma ideia, Thiago, é que ele falou que não tem mais a pista do Club para treinar. Ele treina no Rio Grande do Sul. Então, o que ele tem no Rio Grande do Sul? Uma pista dura, onde não tem canaleta. E no Club, a pista, para quem não sabe, é arenosa, destrói. Então, as provas boas mesmo dele naquele ano foram nas pistas mais comidas. Ele não tinha dificuldade com isso, porque ele treinava todo dia com a pista comida. Então, fez diferença agora ele não ter uma pista destruída para comer. Eu diria até para treinar, aliás, para comer é bom, né? Para correr. E até na Califórnia, ele comentou que estava andando na pista da Yamaha, só que a pista é um asfalto de duro, assim como no Brasil, é uma pista Pro Supercross. Então, isso mostra que mesmo ele morando anos no Club MX, tendo toda essa experiência, você precisa estar em contato diário com aquele tipo de terreno. Isso mostra também o quão difícil é andar no Supercross, né? Uma pista destruída. Com certeza. Eu tive a oportunidade eu tive com ele na Impala, na Fox Raceway, e vi ele treinando. Destrói um pouco mais que aqui, né? O chão da Califórnia é um deserto, é seco, um pouquinho arenoso, um pouquinho de pedra e também um pouquinho firme. É diferente do chão daqui, mas totalmente diferente do que era na outra costa, né? Onde que ele estava, que era o Club MX, mais arenoso. Uhum. E eu vi de perto a pista da Yamaha, ele me falou mesmo que os Yamahas oficiais sempre treinavam pela manhã, Digan, Cupra Web, Companhia Limitada, e os Yamaha satélites, que é o caso dele com a Barex, treinavam na parte da tarde, eles treinavam separados, a Yamaha pedia isso. Então, ainda assim, ele pegava a pista destruída da manhã, mas o chão bem firmeado. São bem próximas os locais das pistas lá, mas a da Yamaha é o chão mais vermelho, mais pisadão assim, mas ainda assim diferente do que é o Brasil, né? Com certeza, onde ele treina no Rio Grande do Sul. Então, tudo isso faz diferença. Eu acho que, igual você falou, só do cara treinar todo dia no chão esburacado, machucado ali, pesado, que ele fica o tempo todo fazendo força, então o corpo já chega ali naquelas puxadonas, né? E a galera até falando lá fora, Thiago, eu vi o pessoal tá falando da prova, e eles comentaram justamente isso, que a transmissão não faz jus com uma pista destruída. Ele falou que gostaria que o público em geral pudesse caminhar na pista após a prova, para eles entenderem o que é mandar um triplo desse cheio de canaleta. Até tem um vídeo do Justin Hill no Instagram dele, esqueci de salvar esse vídeo. Cara, ele vem e manda em cima da mesa embaixo, sentado nas canaletas. Até o Jean repostou, um abraço pro Jeanzinho. Eu mandei, cara, isso é confiança. Para você mandar um seat bounce com o troço cheio de canaleta, você tem que ter certeza que o troço vai chegar do outro lado. Porque ainda ressaltar o feito do Justin Hill, né, velho? O cara fez etapas aí. Cara, eu tive lá. O Serginho foi quem mexeu na suspensão dele nos dias que eu tava lá. Cara, a estrutura do cara, uma estrutura privada, nível que nós temos de privado Brasil. Um caminhãozinho, a tendinha ali, 2 motos, um preparador e um mecânico. Então, assim, o bicho tá bem no arroz com feijão lá e se metendo do jeito que tá metendo ali no meio da confusão, ele tá... Então, mas é que, assim, o Justin Hill é um dos caras mais talentosos. Para mim, é uma das surpresas do campeonato esse ano, até já vai pensando em uma que te surpreendeu, foi ele. Tanto ele quanto o irmão dele, eu corri com o irmão dele, o Josh Hill, na época de amador, disputamos prova, tudo mais. Eles dois são extremamente talentosos, tanto que os dois, me parece que eles não tiveram, pelo menos, uma super ética profissional, embora lá quando o Josh Hill fez segundo, venceu a etapa pela São Manuel, quando ele era companheiro de equipe da Yamaha, aí foi inventar de mandar aquele backflip. Ele foi companheiro de equipe do Buba, né? Do Stuart. Yeah. Então, na época da São Manuel, ele chegou a vencer.
e daí ele inventou de participar do Speed and Style do X Games, que era motocross com estilo, né? Tinha que mandar manobra, ele foi mandar o backflip e se matou. E ali ferrou a carreira dele. Mas até hoje, você pega os vídeos dele andando, uns saltos imensos, o próprio Justin Hill parou de andar, virou policial, virou cantor country, e ainda voltou. Isso é uma prova do talento do cara. E ele falou que esse ano ele realmente levou a sério dieta e tudo mais, cansou de falar isso na pré-temporada, e realmente mostrou na pista, né? Ele tá beirando uma etapa ali, fazer um top 4, top 3. Mas voltando, né? Ele é um cara extremamente técnico, mas ter a confiança para salto cheio de canaleta mole, mandar 3 no Supercross, que é assim, aí todo mundo falando, né? Um exemplo, o Ferrantes andou demais, meteu um 5º lugar, achei bizarro. Nas costelas, no início, ele era o que melhor atropelava. Só que, perguntava para ele, daí, você não pensou em pular 3, que nem o Chase Sexton fazia? Dele, cara, nem em sonho eu pensei em mandar. Nem o Webb falou que vale. Ele falou, cara, mensurei, né, para mim não valia a pena. Então, o que eles comentaram, eles falaram assim, eu queria que os fãs pudessem caminhar na pista, ou a transmissão mostrasse mais, para o pessoal ter ideia o que é andar na pista de Seattle. E isso é realmente bizarro, né, com a pista destruída, né, Thiagão? A gente já teve a oportunidade, né, de pisar naquela terrinha ali e ver de perto ali. A galera não faz, realmente é o que você falou, não faz ideia, né? Igual aquela etapa 2024, né? Nós fomos para Daytona junto, e tinha aquele salto da caixinha que o túnel passava embaixo, né? O box, eles falam que é aquela mesinha bem quadradinha, a inclinação da recepção da mesinha, velho. E na TV não parece, né, Thiago? Um salto muito curto, tinha 5, 6 metros no máximo de largura, muito curto, tanto o lançador quanto a recepção muito em pé, o cara fazia literalmente assim, virava de cabeça para baixo para socar ali. Não, e aí o que acontece? Né? Zerou, caiu com as 2 rodas no reto, já o que caiu redondinho já vem babando. Então, é que eu falo, se você tiver a oportunidade de ir numa pista, numa etapa, Daytona é muito amigável, porque você pode invadir depois a pista, né? É permitido. Sim. Esse ano foi mais organizada. E você consegue andar na pista, isso é muito 10. Em geral, o público geral não, nas outras etapas, o público geral não consegue entrar. Porque é muito legal você perceber isso que o Thiago falou desse caixotão. Galera, sério, era um troço assim. Então, se você batesse em cima, você não caía embaixo, assim, na recepção, você caía no 0. Então, os ângulos dos saltos, e uma coisa que sempre me impressiona é quão estreita a pista é. Você olha na TV, parece ser mais larga. Quando eles põem aquelas espumas, tough blocks e tal, você fala, caramba, é bem estreito, né, Thiago? Você não percebe? Você tem essa sensação também? Sim, nós fizemos press day junto em Daytona, acho que nas outras etapas de estádio, acho que a gente não estava junto, né? Nessas 3 primeiras etapas agora, de janeiro, né, que a gente estava lá, eu fui no press day de todas, apesar que 2 estádios se repetiram, o estádio, né, que foi o Anaheim, mas foram pistas diferentes, assim. E é exatamente isso, alguns pontos você tem um pouquinho mais de largura, mas a maioria dos pontos, ainda mais na hora que a pista faz aquela lombriga, assim, né, que vem de um lado, vai do outro, assim, cara, não cabe, a gente vê isso nas transmissões, eles caem daqui, a moto gospel na contramão da outra rua. Mas sempre, não sei, pode ser uma coisa minha, eu sempre falo, caramba, a curva tá perto da entrada desse triplo, né, cara, não vai chegar isso aqui. Aí os caras vêm, pá, e chega, né. Cara, aquele dia de San Diego que tinha o quádruplo, eu até fiz um vídeo no quádruplo lá que viralizou. Eu nem tinha visto, cara, na correria, eu nem fico acompanhando que resultado deu, mas outro dia eu vi aqui umas pessoas compartilhando, notificou o vídeo, eu abri o vídeo, tinha 18 mil curtidas e 300 e lá de visualização, 1000 visualização. Eu falei, caraca, eu nem vi que aquele vídeo tinha feito aquele bot, era né? muito grande, né, cara? E assim, naquela hora eu pude chegar na frente do quádruplo, assim, e aí eles faziam um duplinho antes, acho que tinha se não me engano, tinha um salto antes que devia ser para fazer de 3, só que eles engoliam o terceiro e faziam igual você falou do Justin Hill, já saía sentado ali, mão e lançava o quadro. Cara, e eu vi os caras bater de motor na cabeça daquele quadro, eu falei, o mais foda para mim foi o Lawrence fazer o quadro e virar na linha de dentro. Virou por dentro do não dá, velho. Era a linha da prova, né? Era a linha da corrida ali, que ele ganhou tempo. Porque todos os caras faziam o quádruplo e ia na parede, que aí dissolvia a velocidade que o quádruplo entregava. Agora o louco fez o quádruplo e entrou por dentro, cara. Falei, mano, tem um 450 girando debaixo dele. Só a batida da volta já leva lá na tela. Eu acho que ele começou a fazer na prova só quando ficou com mais tração, mas era bizarro, realmente. Óbvio que nós estamos falando dos melhores pilotos do mundo, né? E o Jet, então, é fora do normal. Mas, assim, a pista... até estavam conversando com o Villopoto,
O Villopoto foi aquele cara que pisou no freio traseiro e fez a curva com a moto escorregando. Ele falou que sempre se sentiu confortável andar com a moto escorregando, já na entrada da curva, né? Ele dá a mão e faz a traseira rabiar. É como ele gosta de andar. E daí perguntaram para ele, pô, mas nesse estilo de pista, obviamente você venceu também com a pista destruída. Hoje as pistas talvez tenham um pouco mais canaleta. Mas você acha que você andaria da mesma forma? Aí ele falou, eu andei em Glen Helen nesse final de semana com uma Yamaha original, só com o escape e o meu guidão, e eu ando da mesma forma. Ele falou, é o meu estilo que eu me sinto confortável. Não interessa o tipo de pista, ele sempre andou. Então, até emendando no assunto mundial, cara, você viu que o Joe Smets vai correr esse final de semana de MX2? E de MX2. Vocês estão ligados o que é o Joe Smets, pessoal? O Joe Smets, ele é da época do Everts, entendeu? Só tem mais ou menos a idade do Leandro. Né? Quase chegando no Thiago, entre o Leandro e o Thiago. Eu sou MX4 Júnior. Não, ele é MX5 já, velho. E o cara é sinistro. Eu já encontrei ele na pista de Carrila, treinando o pessoal. Ele é aqueles caras que aqueles velhos que você fala, caralho, velho, é tora. Então o cara vai andar no Mundial, porque o piloto da 250 se machucou. Eu achei do cacete, velho. Daí você fala, Leandro, você vai correr em Ponta Grossa? Vou largar na MX1, notícia em primeira mão para vocês, viu? Não acredito nessa, não. Essa não. Peraí, deixa eu ligar para a Gia aqui. Não, o único que acertou no chart ali, o Caio já se ligou. Vou deixar a dica para vocês. Ó, o Thiago nem olhou no chart ainda, né? É 1º de abril, né, pessoal? Vamos de leve, né? Tá. É 1º de abril, por isso nada no chat, postou. Não. Eu ia postar no Instagram antes de começar aqui, daí eu falei, deixa quieto. Já era muito rápido. E depois o problema de postar é que ninguém lê que é 1º de abril, ninguém tem tempo mais para essas firulas. Aí chega lá na etapa, e aí, vai andar? E aí? Exato. Não, até postaram hoje que eu repostei só do Vettel saindo da Red Bull, que tinha brigado e tal, e a 1º de abril, e deixei. Daí coloquei a mãozinha. Daí alguns mandam, 1º de abril. Outro, sério, tal, a galera não se liga, né? Mas então, Thiago, começando pela 250, o Enzo eu não consegui assistir os treinos, se você viu, por favor, complemente. Mas na prova, eu achei que ele andou muito bem. Pelo seguinte, ele tá vindo de lesão, ele teve uma largada boa, né? Aliás, ele pulou muito mal do gate, mas como sempre, ele se vira muito bem no começo. Ele passou o pessoal, tá? Ele escolhe muito bem o caminho no percurso, né? Durante o percurso, ele escolhe muito bem. Ele tem um raciocínio rápido, assim, para onde enfiar a moto ali, mesmo sem se pôr muito em risco, né? Obviamente, ele machucou o joelho ali no início, obviamente é uma fatalidade. Mas ele é muito bom nesse início. Quando ele correu Interlagos, se você se recorda, na contra 450, ele foi muito bem nesse início. E saiu lá na frente. Então, faz diferença essa velocidade de início e ele sabe se colocar numa situação boa. Estava muito bem, estava em 7º. Quem caiu na frente dele que ele foi? O Corey Shock. Lembrando que tem um pouquinho de treta ali com o Corey Shock, não diretamente, mas porque o Corey Shock é Club Max e eles disputaram o WSX no ano passado. Na verdade, aquele negócio, né? O Corey Shock vai pro gate, o Haas, né? Esqueci o Haas. O diretor lá já fala, não ganha ninguém, só ganha do cara. Exatamente. Que deixou nós aqui, né? Não oficialmente essa informação, mas é o que a gente deduz que acontece. O cara já sai de lá pilhado, que o chefe já fala, do brasileiro você tem a obrigação de ganhar. De bastidor eu sei que é isso aí. É isso aí mesmo. Mas assim, o Corey Shock para mim é a minha referência, Thiago, do que o Enzo deveria estar andando. Tá? Então, se ele não tivesse machucado, porque é uma moto muito similar, segundo o Enzo, e ele não machucou, né? Então o Corey Shock venceu 2 hits, vem beliscando um pódio. Obviamente ele continuou o Corey Shock fazendo uns tombos, troços meio toscos que nem ele fez no WX. E ali, né? Também é fácil falar aqui sentado em casa, vamos ser justo com o cara, né? Mas ele via muito bem o Corey Shock até enfiar a cabeça no chão. E com isso o Enzo ganhou uma posição, porém o Enzo veio a cair no final. Ele tomou um tombo no final, onde o Mosman passou ele, que não iria passar. Mas vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo jogar as voltas aqui para vocês. Mas vendo as voltas, pessoal, ele não virou muito bem. O Enzo, no melhor dele, em torno de 1 segundo para baixo de diferença para a melhor volta, que foi do Cole Davis. Então a gente vê ele tomando mais de 2 segundos. Né? Mais uma vez, estilo de pista que ele não está acostumado, está machucado, tudo isso faz total diferença. Mas eu vejo o Enzo nesse ritmo aqui do Corey Shock, que daria 48,95 para 47,1, menos de 1 segundo. É isso aqui que eu vejo. Aqui daria ele depois do Você enxerga que
do WSX para cá, pela campanha de um e de outro, o que aconteceu, lógico, todas as fatalidades e azares do Enzo nas primeiras rodadas, depois que ele chegou, terceira etapa em diante. Eu sinto que o Koreshok está um passinho à frente. Ele veio do WSX, temos que levar em consideração tudo, né? O cara veio do WSX tranquilo, com contrato com a Club MX, saiu do WSX de Club MX, entrou no AMA Supercross de Club MX. Com certeza morando lá, treinando com os caras, pista, moto, tudo assim. Enquanto o Enzo estava aqui no perrengue, não sabia se ia, se não ia, boatos de que ele ia aparecer no Brasileiro, que ia na Pro Circuit, que ia voltar para Star, que ia na... Enfim, apareceu de Bar X. Então, assim... dito tudo isso, né, que tudo isso tem que ser levado em consideração, o Koreshok, eu enxergo que esse um segundinho a mais de velocidade do Koreshok é por conta da campanha, lógico, tomou uns capotão também, esparramou os cadernos, também ganhou hit em cima do Cooley Davis, que eu tava lá, eu vi o Cooley Davis tentar babar e ele andando na velocidade do Cooley Davis, que vamos ressaltar, tá de igual para mais rápido que o Diguinho. Esse Cooley Davis, ele vai... Mas já falamos dele, Thiago, só para a gente concluir do Enzo, você está certíssimo, concordo com você. Então, o Koreshok veio numa crescente desde o início, né? Continuou treinando, mesma equipe, mesmo local, faz total diferença. Mas você vê ele na HIT, ó, com a pista um pouco mais lisa, a diferença já foi bem menor. Já se aproximou mais, ó, 49,0 para 47,7, que foi a segunda... Não, aqui foi a melhor, do Digan foi a melhor. Mas mesmo assim, do pelotão, ele aproximou. Então não tem milagre, galera. É tempo de treino, hora de moto, tem que andar. Eu achei que o resultado foi muito bom. Eu creio que você vai concordar com essa observação também. Eu não sei quantas etapas ainda restam para o Enzo, que agora já começou a correria aqui dentro do Brasil. Eu já estou acompanhando o Supercross, prestando atenção, mas assim, já não estou mais no pé da letra. Eu não sei quantas etapas ele ainda tem de Costa Oeste, e ainda deve ter um ou dois shootout, né? Mas... Tem dois ainda. Mas assim, o que a gente tem em relação depois desse sétimo resultado? Se tudo correr, já dá para ver que o cara se achou, o cara se encaixou, ele fez o rolê dele ali, com todos os detalhes, foi digno de fazer o P7, né? Lógico que podia ser melhor, podia, mas assim, eu acho que só do cara ter se encontrado na pista, largado, concluído, disputado, feita a volta dele, cara, ficou 60% dos pilotos ficaram para trás, 40% melhor estão na frente. Então, eu acho que eu acho que agora é o momento de daqui para frente tudo encaixadinho, daqui a pouco um P5 aqui, quem sabe nas últimas ali não voltar para onde que era a casa dele, né? Que era sempre do P5 para baixo. Eu acho que você tá bem por aí mesmo, o raciocínio, estou com você. Na verdade, ele precisa continuar trabalhando. Ele teve pouco tempo de treino, se for parar a pensar. Sim. Antes de começar o campeonato, depois começou, machucou. Então, tá ainda. Você olha ele andando, você vê ele tenso, não vê aquele cara solto, o que é normal por falta de hora de moto. Ele pegou a pista mais difícil da temporada e conseguiu sair bem, saiu inteiro, deu uma escorregadinha lá, perdeu uma posição para o Mosman, tá tudo certo. Lembrando que o que teve de tombos foi absurdo. Quem caiu na frente dele, quem ficou atrás dele, que é um cara muito bom, é um piá novo, um canadense, é o Cole Thompson. Esse piá é bom. É um cara novo que tá vindo andando muito bem, e ele não estava chegando no Enzo, inclusive ele virou 2 segundos mais lento que o Enzo. Gavin Towers, que era Star Racing, companheiro de equipe do Digan, tudo para trás. O Jordan Smith ficou para trás. Cara, tem um monte de cara bom aqui, o Dylan Walsh. Então, assim, a East Coast é a costa mais violenta, onde está toda a galera. E ele conseguiu se superar, né? Saiu muito bem. Perdão, West Coast. Falei errado. A East Coast é onde está todo mundo. Então, você até me gerou uma pergunta aleatória do nada aqui no meio da tua sequência. Depois de assistir, a gente já viu o suficiente de cada um dos dois lados. Depois de assistir os dois lados, na tua opinião, qual que você acha esse ano que está a pedrada das 250 East e West? Eu falei errado. A East Coast, que é a outra costa, é a mais pedrada. É a mais pedrada, né? Então, você acha que a leste está mais pedrada? Essa aqui foi o West, né? A oeste é que tá o Diga, né? A leste é que tá o Tom Vialo, o Hampshire. É que agora deu uma machucada, né, na turma, mas em teoria eu acho que a leste tá mais pedrada. Né? Você tem Vial, você tem o RJ Hampshire, aqui daí o McAdoo machucou. Fica sempre mais polêmica, né? Então, é que o Diga, né, vamos começar a falar dele, ninguém queria encarar o bicho, daí
Começou com o Shimoda destruindo na primeira etapa, venceu, andou muito bem no melhor dele. Aquele incidente com a placa do mecânico do Cody Shock, obviamente não foi de propósito, mas bateu, arrebentou a mão dele. O dedo anelar deu uma fraturada e o minguinho destruiu, realmente. Até estava ouvindo a entrevista com o chefe de equipe, o Lars, chefe de equipe da Honda. Ele falou, acho que não quebrou, não sei o que, volta para a pista. Ele falou, não, ele não vai andar mais, vai voltar para o box. Ele, como assim vai voltar para o box? E na hora que ele viu o raio-x na carreta da Alpine Stars, ele falou, cara, me senti mal agora. Tá destruída a mão do cara. E ele fez o possível ali para voltar com a mão quebrada. Eu não sei até que ponto isso é vantagem, mas agora ele começou a dar uns flashes. Tanto que, olha só esse vídeo aqui, Thiago. Esse aqui tá legal. Calma aí, Billy. Pitbull aqui deu sinal. Vou tirar o áudio aqui, senão pega. Então, olha lá. Aqui, tem que dar um pausezinho também, senão derruba o vídeo. Olha ele por dentro. É isso que eu gostei demais, porque até fiz um Reels chamando o Digan de bully, né? Aquele cara que fica zoando todo mundo, batendo em todo mundo. E ele é esse cara. Olha lá, deu a primeira, então o Shimoda respondeu. Só que tem um detalhe muito importante aqui. O Digan é o bully, mas ele tem a torcida a favor, que não é o caso do bully tradicional, né? O bullying mas de escola. Acha, cara? Porque assim, vem ficando cada vez mais picante e desrespeitoso. Eu acho assim. Porque, cara, tipo, um cara atacado, um cara que vai ali e mete a provocação e chama o cara na seta, é massa. Mas, tipo assim, meu ponto de vista, ele tinha que ter esse gogó e tinha que ir na pista e sobrar de roda. E não tá sendo muito assim, né, cara? Ele tá... Tipo, o Cooley Davis mesmo já deu... Eu vi dar vários cacetes nele, tipo assim, dele tá em terceiro, dando a vida, e o Cooley Davis passeando. E então, aí ele fica na desavença, tirando onda com a galera ali, pai, pum, em terceiro, e beleza, ele é o cara, eu concordo, mas até onde vai ser mais da hora do que ridículo ficar nessas provocações? Só para concluir, olha só. Então, ele deu aquela no Shimoda, aí aqui o Shimoda, inteligente, cruzou, e aqui que eu achei lindo, ó. Eu já te falo, eu já respondo a pergunta, ó. Ele veio, cruzou e pei. Aqui ele deu essa curva a noite inteira, deu um strike, né? E até aqui tava tudo massa, Shimoda disputando. Aí o que aconteceu? O Shimoda não pula a sequência e o Digan vai lá, manda essa sequência, destruiu, né? 450. E aqui ele vai embora. Qual que é o meu ponto agora, respondendo a tua pergunta? Eu acho não. Realmente o Digan é o mais rápido. Tá? Ele é o mais rápido frequentemente. No início, o Bomer mostrou velocidade, teve aquela etapa Triple Crown que ele podia ter vencido, o Cole Davis, né? Podia ter vencido na última bateria, ele acabou errando. Então, tem pilotos que têm velocidade para vencer ele, mas consistentemente ele é o melhor. E ele é polêmico, assim como o pai dele sempre foi aquele cara ácido, polêmico, que sabe jogar muito bem com marketing. Quando desligava as câmeras, ele era um cara normal. Eu acredito que o Digan até seja assim, só que não se esqueça que ele é um cara que cresceu com fama, com dinheiro, ganhando tudo, então ele incorpora isso na personalidade dele. E o Digan, pai, já falou, eu falo para ele não fazer essas coisas, mas é dele, e eu tenho que deixar o meu filho fazer os próprios erros. Eu posso, como diria meu pai, o máximo que eu posso fazer é te educar, se você vai me ouvir ou não, é com você. Então o Brian já falou isso. Então assim, o Hayden, ele é o cara que está se sentindo no topo do mundo, está ganhando tudo, milionário e tal, e isso mostra na pista. E ele gosta da confusão, ele gosta de confronto. E eu, como fã, acho animal, entendeu? Porque traz emoção, deu uma hora bafafá. A gente vai falar dele com o Boomer, mas ali com o Shimoda eu tava vibrando. Porra, tava torcendo pro Shimoda nocautear ele. Porque eu não gosto do Diga? Não, porque eu acho que ele é marrento e precisa levar uma. Mas ele, como piloto, eu acho o cara espetacular. Entendeu? Agora, o que acontece? Ele é o bully, vamos chamar assim. Ele é o cara que bate nos outros. Mas daí ele tem a torcida a favor dele, o apoio da equipe, o apoio da galera do YouTube dele, que é enorme. E ainda ele é o mais rápido, vai lá e bate o pó. Que nem o Shimoda fez. Ele passou o que Deixa eu só dar um confere aqui, ó. A Dirt publicou hoje um negócio que ele foi banido pelo resto da temporada. E eu procurei informação oficial e não achei. Que dia que é hoje, Thiago? Verdade. Mas é mundial isso? April's Fool se chama em inglês. Entendeu? Cara, os caras não tem mais o que fazer, não, mano? Não, tá louco? Você não soltou um desse também hoje, Thiago? Não, eu tô muito sério, profissional, comprometido.
Perdendo tempo. Mas, agora entrando no rolo do Boomer... Vou soltar uma mentira aqui de 1º de abril, então. Pode falar. Leandro Silva abandona o beach tênis. 1º de abril, Leandro. Calma, Leandro. 1º de abril. Eu não tenho ombro para jogar. Olha onde vai meu ombro, velho. Mentira, galera. Leandro Silva vendeu a Maroc e comprou uma Renegade. Não, velho. Eu quero pegar uma V6 ou uma Ranzona. Eu já te falei. Quase saiu uma esses dias. Aí o cara deu para trás da minha, senão eu tinha pego uma Ranzona. Aí você não me aguenta, cara. Ia meter um V8 aberto, velho. Ia trincar aqueles vidros teu lá da Ranger. Não, mas tem que ser para fumaciar preto na rodovia. Aí sim. Não, aí mas você vai mudar a reputação. Mas eu tenho que ir na plataforma, né? Porque faz 2 por litro, acho aquela porra, né? Eu falei pra minha esposa, não interessa. Se bebe, não sei se entra na nossa vaga, mas vou comprar uma merda dessa, nem que pare na rua. Lógico. Vai ser 3 alegrias, né? Comprar, andar e vender, né? Tá bom. É isso aí. É igual o Caio Lopes com aqueles carros verdes dele lá. Tem que ter, velho. Tem que ter para ter experiência, passar um pouco de raiva, distrair e depois vende. Cara, eu já tive 2 WRX, velho. 2 Subaru WRX. 3 alegrias. Comprar nem vender, né? Mas vamos lá, ó. Aí o que aconteceu ali com o Shimoda? Para mim, tudo certo. Isso é motocross, é supercross. Tá valendo. Se você acha que não, fala, não concordo com você, Leandro. Assista então o que era o supercross dos anos 90, depois você vem falar comigo. Essa é a essência do supercross. Anos 80, David Bailey, Jeff Stanton. Isso é o supercross. Não é Fórmula 1 que não pode encostar. Supercross tem paulada. Então, dito isso, deu o rolo do Boomer, certo? O que aconteceu? Durante a semana, eles já vinham se espetando, o Boomer recebendo mensagem do Digan, falando besteira para ele, depois apagava a mensagem, ele falou que printou as mensagens, isso tudo versando Boomer. No melhor estilo, Jason Lawrence com o Ryan Dungey. Quando o Jason Lawrence falava, nem aparece na prova esse sábado que eu vou pular na tua cabeça e tal, era esse nível de coisa, tá? Só uma observação, rapidinho. Naquele acontecido da prisão do Diga, você assistiu os stories do Boomer? Não. Ele fez um story dele pedalando com os caras da KTM assim, aí pegou o guidão da bike, a perna dele e no cantinho ele colocou a tela com a foto do Digan preso, até porque naquele momento, depois o Digan postou e todos os canais principais postaram, mas tinha saído em poucos lugares, mas já estava todo mundo comentando. Então, claro. Assim, aí o que eu tô percebendo também no Boomer, tipo assim, ele se faz de a vítima, mas ele dá os pitaquinhos dele também. Eu ouvi o podcast dele, da história dele, ele era da balada, ele era aquele cara bicampeão mundial de jet ski, mas da festa, bebia pra caralho, tanto que quando ele fechou com o Dave Millsaps, ele foi para casa e tomou o último porre dele sozinho, encheu a cara sozinho, de arranjar confusão. Lake Havasu, que é um lago que tem na Califórnia, foi onde pegaram o Jeff Emig fumando maconha, onde vivia o McGrath de festa, o próprio Jeff Emig, é o rolezinho da galera ali, cool people, sabe? Onde dá as cagadas, os playba. E ele cresceu ali. Então ele era dessa galera, entendeu? Pode ter certeza que já deve ter experimentado, enfim. A história foi longe ali, ele não entrou muito em detalhes. Então, de santo, ele não tem nada. E ele também joga o jogo com o Digan, o que eu acho muito legal. Aí ele recebeu essas mensagens e tal. Eu não sei por que cargas d'água ele resolveu postar o endereço do Digan. O que é public knowledge, como eles falam, né? Conhecimento comum, tá na internet, qualquer um pode achar. Assim como você digitar casa de famosos em Miami, vai aparecer o endereço onde mora cada um. Em qualquer lugar da Califórnia também acontece isso. E ele postou. Aí o Digan foi lá e deu aquela espanada nele, claramente tentou derrubar. Se você pegar, eu acho que eu tenho o vídeo aqui, ó. Se você pegar a hora da pancada, ele vem, tira a mão e levanta a moto na canaleta. Quando você faz isso, deixa eu ver se é esse vídeo aqui, que eu esqueci de pôr o nome. Não é esse aqui ainda, eu já acho o vídeo aqui. Mas o fato é que quando ele tentou, quando ele levanta a moto, ele tentou derrubar o Boomer. E tudo certo, sinceramente, isso faz parte do esporte, gosta ou não, fair play ou não. Porém, quando acaba a prova, que é esse vídeo aqui, ó. Saúde. Cadê? Aqui, ó, acabei de achar o post aqui também, ó. Olha lá. Underboy Diga suspenso. Ó, daí ele fala, I was nice to you. Daí até tem um Instagram, acho que é Motocross Legendário, traduziu errado. Tá, ele falou, eu fui legal com você, no sentido que eu não peguei pesado. Ó, ó faz aquela merda de novo. Ó, meteu a mão no capacete. Aqui ele dançou, eu não tinha visto isso na transmissão. Eu só vi o tapa do Digan.
Então, quando ele chega perto para falar, ele tá vendo as câmeras na cara dele, ele chega bem no ouvido dele. E daí o Deegan começa a falar, você mexeu com a minha família. Olha lá. Aí ele deu esse tapinha meio de moça no capacete dele. Aqui, por falar bem, é verdade. Eu acho que qualquer um com um culhão mais aceso, né, ou menos inteligente do que o Boomer, tipo eu acho que aqui eu tinha grudado o bico do capacete do Deegan e aí já tava no chão rolando. Sinceramente. O cara te dá um tapa no teu capacete. Se você olhar, tem uns pilotos que colocam no comentário: como assim, velho? O cara te dá um tapa e você não faz nada? Sei lá. Daí aqui o Boomer falou que o Deegan começa a falar, né? Você publicou o endereço da minha casa, né? Você foi atrás da minha família. Daí ele começa a falar: não, isso é public knowledge, tá? É conhecimento comum, né? E aqui que eles ficam discutindo. Daí ele falou aqui no final: na próxima vez eu vou te pegar. O Deegan falou para ele. Então, os dois deram entrevista. O Boomer falou a versão dele. O Deegan falou que foi a história de postar o endereço. Mas o fato é, Thiago, se o cara mete a mão, tapa no teu capacete, o que você faz? Você dá um tapa na cara. Olha lá, pay. Um piazinho ainda, né? Lembrando que ele é um baixinho. O que foi feio, né? Porque que foi feio é a cena da virada de cabeça. O que o Deegan quis fazer? Porque a primeira desavença veio do lado contrário. O Chico pegou no capacete e puxou. A gente sabe, fez isso. Foi bem suave, mas encostou no capacete para mim, perdeu a razão. Não. Pegou no capacete naquela cena que você põe ali, ó, ele puxa o capacete para baixo para chegar no ouvido, ó. Aí a partir foi bem suave, ó. Foi suave, mas segurou. Aí, ó, a partir desse momento tá liberada a treta. Mas se ele fala com a mão no botão dele, cabeça com cabeça, o Diga não tinha feito. E o Diga marrento que ele fez? Soltou o tapinha de mamãe, que era o Serguei ali, para poder, tipo assim, ficou um degrau a mais do que a puxadinha de capacete. E se o Juju vem dar um peteleco na nuca, aí o que acontece? Cada devolução ia ser um degrau a mais até o box sair. Você tem razão, ele segurou o capacete, mas assim, você vê o Boomer calmo. O Diga não. Então... o Boomer só quis, tipo assim, meio que uma liberdade. Deixa eu te falar. Aí eu digo, você vai falar merda, pau. Eu acho que ele postou, com certeza ele falou umas coisas que ele não queria que ninguém ouvisse, e ele pegou não no sentido de vem cá, ele pegou, deixa eu te falar, e puxou o cara, tive essa impressão. Mas me surpreende o Boomer tão calmo, isso aí para mim daí já mostra outra coisa, né? E parece que foi meio premeditado, entendeu? Sim. Tipo, beleza, não que ele achou que ia acontecer, mas você vê que ele estava sob o controle das emoções dele, ele não estava algo, não, vem cá, não sei o que, pai, vamos sair na mão, entendeu? Tipo, sim. O Anderson e o Jet foi mais na emoção. Aqui, pelo menos eu tenho a impressão que a emoção é mais do Diga, né? Mas enfim, depois de um tapa, eu não sei não, Thiago, não sei. Você teria devolvido ou não? Você viu eu recebi aqui, eu tenho recebido bastante conteúdo exclusivo lá do Super Motocross. Eu recebi hoje aqui, cara, deixa eu ver, acho que até tem a palavrinha dele aqui, ó. Olha lá. Esse foi da transmissão, ó. Tem um da câmera que tá bem na frente, ó. E repare que os caras estão na cara deles, por isso que eu acho que ele puxou ali na orelha. E detalhe importante, ó, o Diga não vai embora. Na verdade, nenhum dos dois, ó. Tirou o capacete e ficou ali. Entendeu? Na outra transmissão dá pra ver, ó. Ó a pancada, ó. Então ele veio para bater e ele vai na dianteira, ó. Repare que ele levanta a moto, ó. Olha agora ele levantando, ele deixou de fazer a curva. Tá vendo? Aí tirou a mão. Tá vendo que ele tirou a mão? Ele não tenta sair. O que é bem facinho de cair assim também, porque se o Boomer põe a mão põe o pé na roda, alguma coisa, a moto desliga, né? Ele cai, ele trava. Então ali ficou bem claro que ele quis derrubar. Daí no final ainda, né? Não, e detalhe que tá todo mundo a olhada, né? Ele olhou para ver se deu certo. Que daí ele tentou, ó, daí ele enfia a mão, o cara não caiu. Cara, é que o Boomer provavelmente estava morto. É um detalhe importante. O Enzo falou para mim que cansou, realmente andou bem tenso, tal. Ele falou que cansou na bateria. E o Boomer, te escrevo com toda certeza que ele estava morto. Porque se ele tivesse um pouquinho de gás, ele tinha ido com tudo na contramão para pegar o Diga. Mas pode ver que ele já olha para trás, já. Ali eu falei, ih, ferrou. Pode ver, ele dá uma esboçada de reação, daí ele já tira a mão. Depois não manda a sequência. Ó. Ele achou que ia levar um soco, cara. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele levanta a mão para se defender? Ó, fica olhando. Sim. Que o Diga não deu aqui. Olha lá. Ah, não, foi coincidência. Foi coincidência. Ele foi pegar no capacete de novo.
Então, assim, não sei. Muita treta. Eu sou a favor de treta. Os dois foram penalizados, em dinheiro, inclusive. Não, deixa só eu dar uma passadinha rápida aqui para você. Veio um parágrafozinho do que o Digan falou e um parágrafo sequente do que o campeonato expressa, né? A gente que está em busca aqui de comunicar os campeonatos brasileiros, e agora a gente está também na função, né, de trabalhar junto da Promox para promoção do MX1 GP Brasil. A gente está, né, filtrando tudo de bem feito que existe lá fora para a gente aplicar aqui e saber usar. O campeonato usa muito saudavelmente esse tipo de polêmica, profissionalmente também, até os próprios pilotos, né, para poder, cara, igual você estava no sofá assistindo, torcendo pro Yoshimoda. O que a gente quer mais é que a pipoca aconteça, né? Então, aqui, o Diga falou, ó, definitivamente foi um pouco, tipo, estrondoso, né? Mas eu quero dizer que são meninos sendo meninos. Ele agarrou no meu capacete primeiro. E eu disse, não me toque, cara. Mas eu não sei. É o que é, nós somos meninos, a corrida aconteceu. Alguém disse que ele queria ser reembolsado ou algo assim, mas veremos. E aí o campeonato respondeu, fecha o parágrafo, né? Alguns pilotos preferem deixar sua pilotagem falar por eles, mas esse não é o estilo do Diga. E quer ou não, os fãs gostam muito dessas brincadeiras fora da pista. Isso certamente torna o campeonato da Divisão Oeste muito mais emocionante de assistir. Isso foi a linguagem do campeonato a respeito do acontecido. É top, né, velho? Lá é outro nível, né? Lá é muito organizado, enfim, tem outra pegada, né? Eu acho que a gente tem muito para aprender e já estamos caminhando cada vez mais próximo disso, né, Thiago? Com certeza, a gente está lutando, gastando o que tem, o que não tem para ir lá aprender e, né, agora tendo cada vez mais esse vínculo, né, de também receber informações privilegiadas deles aqui, enfim. E agora que começa o nosso MX1 aí, que a gente tenha bons comentários aí nas etapas aí. Já você falou que você tem que ir daqui a pouco, né, Thiago? Eu tenho 15 minutos. Não, maravilha. Só para a gente concluir aqui, então, bela etapa do Cole Davis. Até estava acompanhando, né? A gente vê o cara andando demais, o salto de velocidade que ele deu do ano passado para esse ano, ele já mostrava essa qualidade, né, de costela e tudo mais. Ele não anda assim por acaso, ele foi treinado pelo Josh Coppens, mas ele é cria do Ben Towling, né, que é um campeão. Na verdade, depois de 18 anos que o Ben Towling venceu a primeira vez nos Estados Unidos, o Cole Davis venceu. Então ele é o segundo neozelandês a vencer, Kiwi, como eles chamam, né, nos Estados Unidos. Dominou, 47.1, melhor volta, andou demais. Eu tô para fazer um Reels até mostrando ele atropelando as costelas. É realmente bizarro como esse cara passa a costela, mas não vê de graça. Se vocês entrarem no Instagram do Ben Towling, vocês vão ver ele treinando 3 anos atrás, costela com o Cole Davis, costela baixinha, ele cortava a pista e treinava a costela, ele vem passando os fundamentos, tal, vai passando, e o Cole Davis pequenininho, cara, e já aprendendo a atropelar as costelas. E hoje eu descobri um negócio muito legal, cara. O que é ser um cara no local certo, com o talento certo, com as conexões certas. Então, nasceu lá no meio do nada, na Nova Zelândia, uma ilha pequena, e de repente ele caiu na mão de quem? De Ben Towling, né? Começou a treinar com o cara que já foi campeão mundial, campeão americano de Supercross, não preciso falar dele para vocês, né? Então, você está treinando por esse cara, a única pista de Supercross da Nova Zelândia. Aí, Ben Towling é amigo de quem? Ryan Villopoto, foi companheiro de equipe. Tá chegando aí agora, descobri essa hoje. Um piá, assim, você consegue ir na pista com ele, dar ajuda para ele nas costelas? Aí chegou lá, o Villopoto, que o cara que ele não conhecia, amigo do treinador dele, nada menos que o cara 4 vezes campeão americano de Supercross, foi lá e foi ensinar ele de Supercross. E aí é que ele estava falando hoje, que de cara eles começaram a treinar escadaria e costela. Ele falou, na 4ª, 5ª vez que eu falei, você tem que bater com a cabeça em todas, né, na cabeça de todas, com a roda na cabeça de todas as costelas. Parece mais fácil do que realmente é, né? É extremamente difícil isso. E ele falou que na 4ª, 5ª vez, mesmo com o Davis pequenininho, nessa mesma época, ele já acertava. Então o talento do cara é muito bom. Mas aí eu fiquei pensando, olha as conexões do cara. Foi treinado pelo Ben Towling, aí o cara liga para o amigo. Quem que é o amigo? Ryan Villopoto, treina na pista da Yamaha, Então olha só, cara, tudo que estava rolando. Ele fecha com a KTM no programa amador, onde o Daniel Blair descobriu ele. O cara foi campeão do Futures, fecha com a Star Racing, virou amigo do Digan, que você comentou, né? Agora o Cole Davis está até mais rápido, mas eles são amigos. Pode ver que os dois
vibram um com o outro ali, até a personalidade. Amigo até a hora de se Não encontrar tenho de dúvida. verdade numa curva. Mas de momento estão de sorrisinho um para o outro, né? O Hayden vibrou bastante com ele depois da prova, no pódio você vê, e sinceramente tá sendo muito bom vendo aqui de fora, sem saber nada de dentro, para o Cole Davis, porque ele é um cara muito tímido. As primeiras entrevistas dele na Futures, que hoje é, como é que chama? Supercross Next, é a categoria de acesso, ele não abria a boca, era até meio bizarro. Então, agora ele tá mais solto, ele brinca, mostra a língua e tal. Então, com certeza, isso veio te dar uma informação, eu vou procurar aqui depois, mas eu não me lembro se foi no canal da Monster Energy no YouTube ou se foi na transmissão oficial, lá naquela aba que você tem acesso ao... Esqueci o nome lá os programas que sempre vem depois da etapa. Tem um especial do Cole Davis. O Super Motocross ficou tipo uma semana com ele, mostrando ele treinar, mostrando o pai dele. Sabe aquelas entrevistas que põe a mãe sentada no sofá e conta como é que foi a migração, como é que vieram, como ele entrou na Star Racing. Se não me engano, são 45 minutos só do Cole Davis. Eu assisti esses dias, agora eu tava... De vez em quando eu jogo o pacote lá e vou fuçar. Eu gosto de ver as etapas velhas que tem lá de 2012, que fica gravado original lá. Então aí, quando vê tu... Eu esqueci o nome, cara, mas tem um quadro lá, geralmente fica logo na primeira tela, que tem os especiais que eles estão fazendo com cada piloto e tá no pacote oficial. Eu vou olhar. E lá é legal que dá para pegar as etapas super antigas, né? Assistir isso que você faz, assistir o Vilopoto, para quem não viu, até antes, na época do Carmichael, do Sturch, é do cacete, né? De ver. Tem de 2012 para cá. É muito bom. Então, ele, para concluir, me fez refletir sobre isso. Eu falei, cara, quanto que não vale um acesso desse? Imagine, o cara liga, o Vilopoto lá ensinando, eu fiquei viajando. Óbvio que o cara vai ser bom. Tem o talento, tá no lugar certo, com as conexões certas, obviamente vai ser bom, só se der uma cagada muito grande para o cara realmente não vingar. E pode acontecer. A gente viu o Ciançarulo, era para ser o próximo fenômeno. Na 250 até que venceu o motocross, tal, não venceu o supercross, mas na 450 ele se machucou. Mas tem tudo engatilhado, né, Thiago, para conseguir ser um grande nome. Então, a gente viu também o Garrett Marchbanks, ele que foi para o circuit, foi mandado embora, e raramente a gente vê isso, né? O cara retornar para a equipe. Ele retornou para a Pro Circuit, andou muito bem, conseguiu mostrar velocidade, ele quase fez a melhor volta, 0,1 de diferença, manteve-se próximo ali do Cole Davis, ele que é um cara que parece meio desengonçado andando assim, né? Não sei se tem essa mesma sensação, mas mostrou lá para o Circuit começando a andar na frente de novo, né? Depois de 2017 nunca mais teve um título, que foi justamente com o Justin Hill. Você não acha? E na nossa leste, acho que é o Seth Remaker que tá ganhando, né? O Seth Remaker tá andando muito bem, mas não tá em primeiro, salvo engano. Não, mas ele fez uns P1 agora de pouco, se não tô enganado. Ele ganhou 2 baterias de 3, que era para ele ter ganho a primeira, também era para ter ganho o geral, mas ele caiu, lembra, na lama, assim que ela limpou na primeira volta. Sim. E ali complicou ele. Mas sem dúvida, para tudo voltando lá. Mas definitivamente fazia anos, né? Porque um tempo atrás parecia, vem cá, sei lá, o Gosselar, filho do mecânico do Carmichael, campeão. Darcy Land, do Arena Cross, campeão. Quem mais? Quem eles botassem na moto ganhava, cara. Entendeu? Uns caras do além vinha e vencia. Para quem... Vocês já ouviram falar de Darcy Land, turma? Pode vocês nem conhecem quem que é isso aí. É uns caras do além, botava na Pro Circuit e ia lá e destruía. Até o próprio Grant Langston, cara. Ele era horrível do Supercross. Pulou na Pro Circuit destruindo. Tá? Óbvio que é um conjunto de coisas, né? Mas tinha uma fórmula que funcionava muito bem. Hoje parece que, sei lá, parece que gastou um pouco a fórmula agora, como o Thiago falou, Seth Remaker na outra costa, tal, tá começando a vir. Mas é curioso, né? Isso tem fase, como foi aqui no Brasil, já falando um pouco daqui, a Honda, minha carreira inteira dominou. Aí no final veio o Campano, tal, e virou para a Yamaha. Faz quantos anos que a Yamaha vence, não é mesmo? Então, assim, ó, categoria 450, galera. Eu tava no meu evento, aí tem um horário no nosso grupo para mandar aposta, até com o oferecimento aí, galera, de MR Pro. Aí eu olhei, vou pegar a primeira aposta, cara. A aposta do meu irmão, eu olhei, essa aqui. E nem parei para raciocinar na minha aposta. Quem que tava em primeiro? O Sexton. É óbvio que era uma etapa pro web. Óbvio, se fosse 100% certo, eu botava todo o meu dinheiro numa aposta lá na casa dos Estados Unidos e ficava milionário, né? Mas tinha tudo para ser o web. E daí apostei no Sexton, tava resumindo, dancei no meu bolão. Mas, sendo justo com o Sexton, ele perdeu. Mas ele andou muito bem, cara.
a prova dele foi sensacional. Você curtiu ver a pilotagem dele, Thiago? Sim, sim. Só que eu não esperava ele abrir os bicos pro Web, né? Que quem faz isso é o Roxy. E aí, de repente, quando o Web começou a encostar e acertar a linha melhor, e tinha algumas retas ali, cara, que o Roxy foi um cara que, principalmente naquela retinha que vinha os encaixezinhos e pegava as costelas. Cara, o Roxy estava muito lento ali. Aí ele segurava o Web na reta da frente, ele fechava todas as portas, porque depois o resto dele era melhor. E, enfim, depois o Web entrou ali e o Web caiu na mesma linha do Roxy, começou a fazer a mesma sequência igual o Roxy. E o Web fazia por fora, Bertão já fazia tudo e saía atropelando. Então, ali eu sinto que o Web foi superior a eles, mas o Sexton andou muito, né? Só de parar em pé já foi excelente. Não, até perguntaram, né, para o Lars, que é chefe da equipe da Honda, fala a verdade, quando você vê ele tomar esse tombo do nada, você abre um sorriso, não abre? Porque antes era a moto, a Honda é o problema, daí agora o cara cai igual na KTM, eu acho que não era a Honda, né, ele deu risada. Mas realmente, né, durante muito tempo eles falavam, o problema é a Honda. E no final é a forma como ele pilota, tal, talvez ser um pouco mais cauteloso. Mas essa sequência que você falou, você tem razão. Só que sendo justo com o Roxy, ele andou pra caralho, velho. Ele virou 47.1, deu quase 0.2 mais lento, só que a melhor volta que foi do Web, 46.9. Só que o Roxy tá combo destruído, cara. Ele fez uma ressonância, tá por um fiapo o tendão dele. Então, os ligamentos, aliás. Não lembro qual ligamento específico. Mas ele tá correndo machucado, não treina durante a semana. E mesmo assim o cara liderou 10 minutos da prova, né? E realmente, numa pista destruída daquela, sem muita força no ombro, que começa a fadigar, para quem já machucou o ombro sabe como é que é. Você até tem força, consegue levar no começo, mas quando fadiga, acaba a força uma vez. Talvez tenha sido isso, Thiago. O teu comentário tá certo, ele realmente tirava muito. Mas talvez o motivo para ele tirar a mão desse jeito, talvez fosse pela lesão dele. E mesmo assim, ele trouxe ainda um quarto lugar para casa, que eu achei muito bom, cara, muito bom. Quem passou ele foi o Aaron Plessinger, que tá largando demais, parece que desde Daytona, né? Virou a chave. O bicho deu uma gradient, né? E tá numa constante muito positiva, né? Crescendo demais, né? Dele e tá ali, cara. Tá fazendo um papel de Ryan Dungey nesse momento. Pena que ele não conseguiu ser assim desde o começo, né, Thiago? Desde o começo, né? Se ele tivesse sendo assim desde o começo, desde a hora que estavam os principais caras ali, ele já tava P2 ele tá em P3 do ranking, né? Não, ele tá no campeonato, ele tá mais para trás. Mas o ponto é que o ano passado ele chegou a liderar o campeonato durante 4 etapas, e daí esse ano não vinha fazendo nada. E desde Daytona ele virou a chave, tá largando bem pra caramba, e olha só, andando muito próximo, a diferença de melhor volta, pelo menos, né? Então ele conseguiu passar ainda o Roxy no final, tudo. O cara tá vindo, velho, tá vindo. E como eu disse, o Ferrantes andou muito bem, atropelando bem as costelas, olha só. Mas uma questão que eu tenho observado, Plessinger, Malcolm e Barcia tão enfiado de cara para trás lá no Aldon Baker. Os caras tão moendo no 12 lá no Aldon Baker, e eu senti o Justin Barcia bem melhor nessa etapa. Olha a velocidade dele aqui, ó. Uhum. Pode falar. Ele tá bem incomodativo, falta fluência, mas ele melhorou. Do começo do campeonato para cá, ele melhorou. Perfeito. Ele também vem de muitas lesões, né? Desde daquele SMS que a gente foi, você se recorda que ele deu aquela viradona na nossa frente lá? Sim, sim. Então ele vem de lesão atrás de lesão, daí fraturou a clavícula de novo quando estava se recuperando. Então tudo isso faz diferença, né? Tempo de treino. E volta a dizer no assunto Enzo, é o mesmo caso do Barcia. Sem tempo de moto, sem tempo de treino, aí fica difícil. Não, eu preciso ir para a reta final. Tranquilo, Thiago. Eu toco aqui do brasileiro, mas só para encerrar, a gente iniciar o brasileiro. Cara, Cooper Webb e Sexton. Eu tenho esse vídeo aqui para mostrar para nós. Que foi a última volta, galera. Olha só o que foi esse final. Reparem como o Webb desacelera. Olha o sangue frio. Eu vi. Essa foi do caralho. Só precisava passar o vídeo, só não tá acontecendo. Né? Deu um pau no vídeo aqui, turma. Era para estar passando, não tá. Vamos ver se vai de novo. Vamos imaginar ele. Não, ele travou. Mas ele tira a mão absurdamente. Não sei por que motivo não tá passando na plataforma. Ele tira a mão de uma maneira absurda e o Sexton veio confiante de que ia pôr na linha de dentro, só sobrou de fora, não teve o que fazer. Sinceramente, cara, o cara tenta o que dá, mas não tem muito o que fazer. E aqui um dado interessantíssimo. Olha só.
O Cooper Webb tem 34 vitórias na carreira dele. 12 vitórias, ele venceu com menos de 1 segundo de diferença. Ele nunca terminou uma prova com mais de 10 segundos de diferença. O Roczen tem 29 vitórias, 3 com 1 segundo de diferença, tá? Que passou colado atrás. Olha que louco isso. Ou seja, o Webb sempre foi um cara que cresceu no final, isso mostra aqui. E ele passa o cara e vence. Ele lidera pouco a prova em geral, né? Ele simplesmente vai lá e vence, né? Olha que louco isso. Eu achei um dado tão interessante, porque mostra o tipo de pilotagem que o Webb tem. E, sinceramente, eu acho que o Webb, Thiago, é um cara que a gente vai aprender a apreciar só depois que ele aposentar, sabe? Sim. Aqui, ó. Cooper Webb, a margem de vitória pelas 34 vitórias é 2,4 segundos. Ou seja, das 34 vitórias dele, a média ele chegou 2,4 segundos à frente do segundo lugar. E ele nunca venceu com mais de 10 segundos. Isso é muito louco, cara. Bora abrir o Max. O baixinho é encardido. Mas falando então, galera, de brasileiro motocross, vou aproveitar que o Thiago está aqui. Agora, conta a novidade aí para o pessoal, Thiago. Que agora chama MX1 GP Brasil? Também, mas não é essa, que agora você faz parte da parte de mídia do brasileiro de motocross. Sim, nessa temporada a gente foi contratado pela Promox, até é bom quem estiver acompanhando, que acompanha o campeonato, acompanha tudo, deixar bem claro, né? O site showradical.com continua, assim como todas as outras demais mídias que vão lá cobrir, continua fazendo a sua cobertura, o seu trabalho, independente disso. E eu, Thiago, e alguns dos membros da nossa equipe, nessa primeira etapa serão o ADS e a Betina, junto da Érica, que é a gerente geral da Promox agora, vamos estar fazendo algo específico, diferenciado para o MX1 GP Brasil mídia social e mx1gpbrasil.com.br, que é o site oficial do campeonato. Eu acho que era a gente que está acostumado a trabalhar nos eventos lá de fora, era algo que faltava no campeonato nacional de motocross. A gente tem outros campeonatos aqui no Brasil que já tem uma assessoria, um site oficial que funcionam muito bem, mas o brasileiro de motocross, isso era um pouco carente, né? A gente tinha algo sendo feito, mas não como merece. E o Firmo me procurou, nos contratou aqui, né? Nossa equipe. Então, a equipe do Show Radical trabalha paralelamente no evento para a Promox, assessorando e auxiliando, né, nesse cuidado aí com a parte de mídia social oficial do campeonato. Então, 89% do que vocês vão acompanhar sobre o campeonato terá o nosso Sazon ali, e continuamos com tudo do Show Radical e mais um pouco também, e também toda a galera da mídia aí que trabalha no campeonato, que são todos muito importantes, né? O Mandorinha só não faz verão, incluindo o canal LS14, vai estar presente também, trazendo as informações de um jeito multicampeão de ser ali, que é diferente de tudo, né? Eu acho que é igual que você, a gente se discute. Cara, a gente acompanha piloto, a gente acompanha blogueiro, influencer, site, mídia, jornalista, evento, comunicação oficial dos eventos. Então, assim, tudo tem algo a nos mostrar e a nos contar. E no final da reta... Quem ganha é o fã, né? Tem vários conteúdos, cada um fala de um jeito, às vezes você gosta mais de um, gosta de outro, mas o importante é que quanto mais gente falando, mais legal vai ser, mais pessoas a gente impacta. E para dizer para vocês, se você tem o sonho de trabalhar com mídia, é só mandar mensagem no Instagram, no e-mail, ligar para o Thiago, que ele consegue tudo lá. Agora ele dominou o negócio, né, Thiago? Que tiver aí, sem emprego, à toa, uma câmera na mão, nosso. É nosso. O homem comandou o negócio. E agora, para você ir embora, Thiago, sem ficar rodeando. Esse é o Thiago Lopes, não é o Thiago Show Radical. Aqui, é aquele momento que sai o meme. É o momento que vai sair o meme do ano. Não, você vai falar assim sem vergonha, eu vou te falar. Quem vê essa porra? Fala aí. Caraca. Não enrola. Vamos dar um tempinho para a galera preparar o celular para gravar o meme, porque minha fala já vai virar um videozinho, já vai sair nos rios. Não, o Thiago Lopes falando. Vai, quem que vence? Cara, eu não é ser imparcial. Eu vou, assim, conforme a gente já discutiu entre eu e você, penso que os favoritos são Stephen Rubini e Fábio Santos. Stephen Rubini, no meu ponto de vista, não sei como tá, não vi, mas Stephen Rubini é mais rápido e mais técnico do que o Fábio. Que ele estava machucado no final do ano, né? Vale lembrar disso, né? O ombro. Sim, né? Terminou com o ombro machucado.
Isso. Porém, Fábio é um cara muito especialista no motocross brasileiro e muito raçudo, que disputa, deixou claro para todo mundo, que disputa a ponto de largar a cabeça dentro da pista pelo caneco. É estilo Tunico Maciel do Rally, chão ou champanhe. Então aqui nós temos o duelo dos dois leões. Depois chega aí Greg Aranda, que quando a gente fala de um cara europeu ou um cara que vem do motociclismo americano, que seja top 15, top 10, top 5, enfim, que seja um cara da elite, a gente não está falando de qualquer um. Temos também Paulo Alberto, que é um cara que, assim como a gente falou do Barça aqui, é um cara que passou uma série de dificuldades e naquela etapa de Palmas no Tocantins, onde o Harry Kulas andou a tocada Harry Kulas e realmente ele andou bem à frente de Paulo, de Fábio e de Rubini, o único cara que fez sombra no Harry Kulas e acompanhou aquela velocidade foi o Paulo. Então eu acho que o Paulo é um cara que também é um páreo muito duro ali para o título e ele só está em stand-by por causa das últimas temporadas e campanhas que ele fez com lesão, machucado, enfim. Temos que pôr o Paulo nesse game. Então, assim, na primeira etapa aqui, eu não vou me colocar na mira do meme de escolher um aqui e bater o martelo para esse cara. Até porque é nítido de dizer, quando surgiu aquele meme anterior, a gente estava numa fase do esporte no Brasil, a gente já subiu de fase. Nosso esporte mudou. Pra quem não sabe, o Thiago falou que para o cara ganhar aqui no Brasil, o cara tinha que ser top 5. A gente falou num vídeo, não foi? Top 10. Tinha que ser top 10. Eu continuo achando isso, Leandro, para o cara chegar. Não, peraí, vamos explicar o meme. Daí ele falou que tinha que ser top 10. O que aconteceu, Thiago? Fala aí para nós. Veio o Rubini, que em 2022 fez top 5 no MXGP. 2023 foi para os Estados Unidos, acho que ele fez top 8 na 450 dos Estados Unidos, se não me engano. Agora, mas foi 8 ou 9, mas ele fez top 10 do AMA também. Sempre rodou no AMA na casa dos 10 e no MXGP chegou a vencer bateria e fazer quinto, sexto do MXGP. Veio aqui, né, deu um show ali de pilotagem, fechou com a Honda, liderou o campeonato e no final ali acabou, né, sofrendo aquela lesão e o Fábio assumiu a ponta e garantiu o título dentro do Brasil e graças a Deus confirmou minha fala que eu fui zoado por um ano aí. Olha, fez quinto na MX2 em 22 na Espanha. Ele fez terceiro no GP da Itália, o cara fez pódio, tá? Em 2022. Esse é o cara que corre aqui, galera. Então, vou te falar, o Thiago errou? Fala para mim aí, se errou. Ele venceu o europeu na França, venceu em casa. O cara é bom pra caralho. Sim. Resumindo, o cara é bom. E vale deixar aí também, galera, pesquisar aí, quem é fã, quer pesquisar, dá uma pesquisadinha quem é Greg Aranda, que o Gui Queridos trouxe. Nós já falamos. Dá um Google aí, agora, aqui, ó, já, Greg Aranda. Vamos ver aqui, ó, results. 13º em Anaheim, em 2010. 450? 450. Não disse. Supercross é a categoria 450. Tá meio defasado os resultados. Ele deve ter ficado correndo mais na França. O último MXGP que ele fez foi na França, em 2019, 25º. Mas é uma grande estrela das corridas indoor da Europa. Especialista de indoor, ou seja, uma promessa muito forte para o Arena, né? Quer ver, ó, se eu não me engano, ele foi segundo tempo atrás do Jet Lawrence no Supercross de Paris. O Supercross de Paris, ele brilha muito, né? Então, mas só para você ter uma ideia da velocidade dele. O cara é extremamente rápido. Então, é mais um grande nome, parece que está vindo de lesão, não tenho certeza, mas vai ser mais um brilho. Então, eu vou falar, eu acho que o Hector e o Getro vão surpreender. Tá? Se vão vencer, eu não sei, mas vão surpreender em termos de resultado. Tenho acompanhado os bichos treinando, estão bem focados, o Hector está de equipe nova com o PP, tá vindo bem nos treinos, o PP vai para a pista com ele. O Getro, cara, eu tenho a sensação que quanto mais duvidam do Getro, quanto mais ele é colocado contra a parede, melhor ele performa. E realmente está bem focado. Ele e o Hector se matam aqui nos treinos. Se vai ser o suficiente para vencer, eu já não sei, mas o meu coração é brasileiro. Eu torço pro Fabinho, né? O Hector, tal, eles são os caras que eu quero ver vencer. E, cara, até para mim finalizar aqui, até o cara acabou de falar, esqueceram de falar do Van Horebeck. É importante falar, mas ele também é um cara que está vindo uma lesão séria, que é o que eu conversei com o time Honda. Ele vem para somar muito no aprendizado, no desenvolvimento da equipe nesse alto nível que ela está chegando. E, lógico, ele vai disputar, ele vai correr e tudo. E aí também
é a mesma coisa que a gente está falando do Aranda, né? A última corrida dele como profissional de MXGP, acho que foi em 2023, e o melhor resultado dele foi vice-campeão mundial em 2014. E também Olha foi campeão. Só, em 2023, que não é tão longe, ele fez 8º na Finlândia, ele fez 7º, fez 9º. Então não é um cara bom. Eu não lembrava que ele era tão alto, ele tem 1,89. Top que, 10. Assim, vou ser bem sincero, entre nós aqui, a gente manda real. Esse papo que ele vem para ajudar no desenvolvimento não tem, cara. Ele veio para vencer. É isso que ele veio. Isso é só para tirar a pressão dele. O cara não vai querer. A principal informação que a gente tem que ter com a gente: o cara não vai querer sair. Acabou de falar, 8º no MXGP de 2023 no Mundial. O cara não vai querer sair do MXGP e vir no Brasil tomar couro. Simples. Essa é a notícia. Perfeito. E Perfeito. Agora, para caminhar aqui para minha reta final, que já estourei meu tempo, fiquei muito feliz de ver equipes como a 595 com o Eric na MX1, o Henrique Hennique na MX1, aí a gente tem Gabi Andrigo na MX1, a gente tem Bresolin na MX1, porque o meu medo, meu anseio, a gente tem grandes nomes, um Gate tá muito massa, mas o meu medo era tipo assim, 8, 10, 12 caras na MX1, e com essa meninada que se puxarem e aproveitar esse momento, vão subir para, né, vão nos próximos anos aí, vão vir para cima na 450, eu acho que tá muito massa, porque cada equipe tem 2 caras para disputar o título e tem mais um terceiro cara em formação. Isso, Gui Kyrillos, Yamaha, Honda, e ainda tem a GasGas, as equipes satélite, então tem Gustavo Pessoa também, que a gente tem que pôr esse nome em pauta, é um brasileiro muito rápido, é um cara que na mão do JP, na última temporada que ele fez privado com o JP, fez top 3, representando o JP, então assim, eu acho que, cara, tá muito massa MX1, vai ser vai pegar fogo. Vai ser e olha só, uma notícia para você, ó. Notícia para você em primeira mão, que acabou de sair, dá uma olhada. Olha quem fechou com a Honda para terminar o Campeonato Supercross. Eu ia comentar isso, eu acabei esquecendo. Ele falou no podcast, o Lars, que ia ter um substituto para as 5 últimas etapas. Dean Wilson vai fazer. Aqui, bye. É nóis. Se vemos em Ponta Grossa, galera. Obrigado a todo mundo, um abraço. Acompanhe o site showradical.com. O canal LS14 vai ter uma cobertura muito massa do LS14 em Ponta Grossa. Vamos mostrar tudo para vocês. Correria de sempre, porque já estamos em Ponta Grossa. Isso aí, Tiagão. Um abraço, obrigado. Tamo junto. Um abraço, obrigado a você. Tamo junto. Valeu. Isso aí, galera. Vou tirar o Tiagão aqui. Então, pessoal, notícia então fresquinha. Dean Wilson nessas 5 últimas etapas. O Lars tinha falado que era uma pessoa mais experiente. Quem que ele falou? Que o Dean Wilson, na verdade, ele estava fazendo uma analogia, tirei a tela aqui, ó, ao personagem que o Dean Wilson cria no Instagram, agora que eu entendi isso, que é esse aqui, ó, é o Grandpa Earl, que ele se veste e fez um vídeo novo, ó, tá vendo que esse aqui, ó, acabou de sair esse vídeo, e esse é o Lars, que é o chefe de equipe. Para quem não sabe, ele foi piloto, o irmão dele foi piloto, ele foi mecânico do McGrath, ele foi mecânico do Kevin Winder, ele foi mecânico do Chad Reed e agora ele é o chefe de equipe da Honda HRC. Então, muito legal, cara. Muito legal isso aqui. Ver o Dean Wilson encerrando a carreira dele sendo Factory Honda. Notícia fresquinha para vocês. Então, galera, voltando no brasileiro de motocross, na 250, cara, fica difícil você não apostar nos meninos da Honda, né? Então, a gente tem Betty Búrcio, tem o Borba, os piás são muito bons, cara. Obviamente, tem Piroli, tem uma galerinha diferente, o Bratsky. Então, tem bastante gente boa, não me entendo errado, mas os dois, para mim, eles têm um degrauzinho a mais, fizeram uma pré-temporada sinistra. Eu tinha um vídeo aqui dele treinando com ninguém menos que o Tim Geiser, né? Mas acabei esquecendo de salvar aqui no computador. Eu acho que fica com eles, né? Até falei para eles lá no lançamento da Honda, falei, cara, aproveitem isso. Dê tudo de vocês, cara, porque passa. Quando vocês estão vivendo, vai ter ano que vem, agora eu de fora, eu posso ver as coisas um pouco diferentes, até mais velho, né? Eu falei para eles, eu daria tudo na idade de vocês para ter essas oportunidades. Eu criei minhas oportunidades com meu pai, pagando do bolso em dólar para ir. Vocês estão tendo tudo isso de graça. Então aproveitem, cara. Sabe aquele a mais? Bota aquele a mais, entendeu? Porque é a chance de vocês terem uma janela de futuro muito melhor. Se for parar para pensar, o motocross, sei lá, 10 anos, né? Então você tem essa janela para treinar que nem um cachorro, entendeu? E se dedicar ao máximo. Às vezes nem a treinar mais, mas fazer a coisa certa, né? Abdicar de coisas do mundo, né? Coisas seculares. Então,
Foquem nisso, porque realmente vai fazer diferença. Tem até um papo desse que o De Boa soltou, que foi bem na hora que a gente estava conversando. Ele aproveitou e gravou, que tá o Nuno junto. Entrem lá no De Boa MX, vocês vão ver lá no Instagram. Mas assim, eu acho que fica entre eles. A gente vai ter esse ano também o Jean correndo na MX1 e MX3. Tem tudo para o Jean brigar na frente ali da MX3. Tá se sentindo bem. Parece que o Gardenal tá fazendo efeito no homem. Então, vamos ver, vamos torcer pro Gianzinho andar bem, especialmente na Arena Cross, que é mais a praia dele. No motocross, sinceramente, eu não vejo ele andando no top 5. Né? Ele, obviamente, ele tem potencial para surpreender e sobra. Mas leva tempo, né? Com esquema de fábrica e tal, seria outra coisa. Mas do esquema dele, do bolso, é difícil, né? Então, na MX3 vai ser legal ele poder andar na frente, quem sabe vencer, ganhar confiança. Isso, sem dúvida, vai ajudar ele para o Arena Cross, né? E Supercross, lembrando que tem Supercross esse ano. Eu tô na torcida realmente para os brasileiros, como eu disse para vocês. A pista, começo da semana, estava debaixo d'água. Então, pode ter certeza que vai ser uma pista com bastante canaleta. Acho que não vai ser tão rápido, posso estar enganado. Tá vindo uma frente fria aqui para Curitiba esse final de semana. Pode ser que não seja uma pista tão rápida quanto foi o ano passado, mais comida. Eu vi que tem leves mudanças. Eu até sugeri o ano passado, falei, cara, faz o ano que vem ao contrário, essa pista muda completamente e tal. Então não sei o que ele inventou lá, mas seria muito legal ver a pista um ano para cada lado, o que não é difícil de mudar, né? Então, a largada nova é estilo do Nações, lá em Merrily Basin, então você larga e desce. Muito legal mesmo, algo diferente. E eu acho que o clima não vai chover, a previsão é estar frio, entre 12 e 15 graus, mas sem chuva. O que é importante, né? Para nós, sem chuva tá valendo. Se você tiver a oportunidade, entra no site Agenda Off-Road, lá tem os ingressos. Eu mesmo paguei 300 e poucos pau no camarote que eu comprei, que tem churrasco, porque daí eu consigo ver a pista, tá? Assistir a prova, não adianta ir lá pagar R$100 no outro ingresso e não conseguir assistir. E ainda vou pagar mais 100 pau de estacionamento. Tem toda uma polêmica rodando aí na internet quanto a pagar estacionamento, as equipes, não sei o quê. E eu vou dar minha opinião de vocês, já aproveitando essa polêmica. Todas as vezes que eu fui correr nos Estados Unidos, eu paguei para me inscrever, pagou o meu pai como acompanhante, pagamos para estacionar, pagamos para ter energia, pagamos para ter água, pagamos para tirar o detrito. Então, não tem rolo, galera, não tem como. Eu sou promotor de eventos, não tem mágica. Para a conta fechar e ser um evento saudável financeiramente e fazer sentido ter mais, tem que dar dinheiro. Não estou falando em encher o rabo de dinheiro, mas tem que dar resultado. Ninguém trabalha de graça, a não ser que você consiga verba pública. Mas mesmo com verba pública, uma parceria público-privada, tem que dar dinheiro ao negócio. Então, só assim que vai continuar tendo. O cara e o sócio dele lá tem que ganhar dinheiro com o negócio. O brasileiro tem que rodar, né? A confederação, tudo. Eu não sou contra, desde que seja entregue algo de qualidade, que o ano passado foi, né? Local bom, tudo certinho, não ficar indo à luz, enfim. Se você pagar, é igual você faz em restaurante. É barato ou é caro? Depende do que é servido para você. Se você paga caro, mas recebe um negócio top, atendimento top, local, beleza, tranquilo. Agora você recebe uma comida ruim, aí você fala, foi caro, entendeu? Então, eu acho que se a estrutura é oferecida e é bacana, com cobrança, não vejo problema, né? Óbvio que tudo tem limite. Mas assim, temos tudo para ter um campeonato excelente. A Sport Bay tá com a transmissão novamente, vai ter um monte de coisa legal, estão com novos quadros e tal. Então pode ser que ocorra bastante coisa bacana. Eu mesmo estou tentando fechar algo com eles para estar junto na transmissão, de uma forma de produzir conteúdos diferentes, né? A visão de dentro da pista e tal, e tentar colaborar. É o que eu gosto de fazer. Então vamos ver se dá certo. Quem sabe até a gente lança um highlights lá para o canal da ProTorque, algo um pouco diferente, como é feito nos Estados Unidos. Então vai depender. Então, se você quer ver isso, manda na transmissão lá. Queremos o Leandro aqui e tal. Ajuda a fazer a pressão. Lá vamos descobrir se vai rolar ou não. É isso aí, galera. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.